Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico com o irmão Bruno. Eu fico muito feliz de ter você mais uma vez conosco. Amados, hoje eu tenho aqui um conteúdo para falar com os irmãos, mas antes eu quero dizer para os irmãos que deixem o seu comentário aqui embaixo, tá? Também acesse, ative o sininho, também se inscreva no nosso canal, que é muito importante para que você possa estar recebendo nossos conteúdos sempre quando nós postarmos acerca da palavra de Deus, tá? Do estudo da palavra de Deus, o estudo Bíblia. E hoje eu quero trazer para os irmãos, vamos fazer aqui de forma diferente hoje, tá? Hoje eu vou fazer de forma diferente uma hermenêutica, mas de forma diferente, tá? Eu tenho colocado um vídeo aqui no canal, em outroras, numa forma mais na prática, né? Assim, mostrando assim, detalhadamente como se faz, né? Usando texto, contextos imediatos, contexto remoto, epígrafe, pretextual, referência, para chegar numa inferência, né? Numa conclusão. Mas hoje eu quero levar os irmãos dentro da Bíblia, nós vamos esfolear a Bíblia mais brandamente, tá bom? E antes, eu quero aqui ler com os irmãos, primeira carta de Paulo ao menino Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, tá? 1 Timóteo, vocês podem pegar na sua casa aí, eu peço que os irmãos peguem, tá? É uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Revista e Atualizada. Por que essas, irmão Bruno? Porque são as versões mais próximas da original, tá bom? E eu cuido em usar elas, tá bom? Vamos ler 1 Timóteo 6, 3, 4 e vamos ver o que Paulo está falando aqui ao jovem Timóteo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, olha só o que é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Amém? Então eu quero hoje falar acerca do divórcio com os irmãos. E nós vamos explanar bem esta questão hoje. Vamos aqui abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo de número 19, né? Vamos ler o capítulo completo, os 12 versículos, né? Os 12 versículos do capítulo 19, que fala acerca de um assunto. Veja que em cima do capítulo 19 tem uma pretextual, uma epígrafe, é esse nome que está dizendo aí, ó, acerca do divórcio, tá? Então isso aí se chama pretextual, epígrafe, tá? Quando se lê essa pretextual, já te dá uma ampla visão e muitas informações acerca do que você está lendo. E nós podemos pegar um texto apenas, né? Um texto. O texto aqui que nós vamos pegar é o versículo 9 de Mateus 19, mas eu prefiro ler com os irmãos o contexto imediato, que vai do versículo 1 até o versículo 8 e do versículo 10 até o 12. Estes são os contextos imediatos que nós precisamos de ler também para nós poder chegar no contexto remoto, que está em outro livro. Contexto remoto é algo que está ligado ao que nós estamos lendo, mas está em outro livro, outro capítulo, outro versículo, tá bom? E após isso nós vamos para algumas referências. Referências para depois chegarmos à inferência, que é a conclusão do que estamos buscando aqui da parte de Deus na sua santa palavra. Então vamos ler, vamos fazer a leitura bíblica de Mateus 19 em diante, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e
Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, olha só. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aqui veja que o fariseu está colocando já uma pergunta para Cristo, e essa pergunta é lícito que o homem repudie, que o homem se divorcie, se separe da mulher por qualquer motivo? Porque eles, naquele tempo, eles se divorciavam por qualquer motivo. A mulher não fez nada, só porque a mulher ficou um pouco enrugada, o homem ficou um pouco mais velho, a mulher, o homem queria se separar um do outro. Queria casar com uma pessoa mais nova, uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais bonita, mais formosa. E o fariseu perguntou: é lícito a gente ficar deixando a nossa mulher assim por qualquer motivo? Né? E o verso 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Vamos prestar bem atenção agora nisso aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando aqui está dizendo o que Deus o ajuntou, vamos entender no verso 9. O que Deus o ajuntou. Olha o verso 7 que diz assim: disseram-lhe eles, então, pois, que mandou, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí o verso 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Agora o verso 9, eu vos digo, porém. Quando Jesus está dizendo eu vos digo, porém, ele está dizendo no verso 6, portanto, o que Deus ajuntou. Se eu creio que Jesus Cristo é Deus, eu quero fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo, essa pergunta é importante, que o Espírito Santo manda fazer agora para você. Você acredita mesmo que Jesus Cristo é Deus encarnado? Ah, pois se você acredita, você vai começar a entender dessa forma. Eu, Deus, vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, agora ele vai dar o motivo, que no verso 3 o fariseu queria saber. Não sendo por causa de prostituição, vem do termo grego porineia ou moicheia, que significa relações sexuais ilícitas ou infidelidade. E vamos poder se aprofundar com traição. Vamos traduzir. No entendimento de Deus. Eu, Deus, porém vos digo que qualquer que divorciar da sua mulher, não sendo por traição, e casar com outra, comete adultério. Eles, naquele tempo, deixavam por qualquer motivo e casavam com outra por qualquer motivo. Não era por conta de traição, era por qualquer motivo. Aí o verso 10, olha só. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Porque eles estavam acostumados, meu irmão, separados de qualquer motivo. Mulher ficou enrugada, o homem ficou um pouco enrugado, deixa. Casa com outro. Coração duro. Né? Olha o verso 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por que concedido? Quando nós vamos no Antigo Testamento e nós vemos Deus falar a Moisés, no capítulo 9 de Êxodo 12, e Deus diz, olha Moisés, vai lá em Faraó que eu vou endurecer o seu coração, para que ele não entenda que eu quero que o meu povo saia do Egito. E em vários outros versículos também, 4, 21, se eu não me engano, de Êxodo também, vai falar acerca disso. Né?
que Deus endureceu o coração, ou seja, Deus tirou o entendimento de Faraó para que não entendesse, né? A vontade. Agora, por quê? Para que não entendesse a vontade de Deus. Agora, por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus queria mostrar para Faraó o seu poder, a sua grandeza. E aqui Cristo está dizendo, olha só, ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. Por que não pode? Deus está dizendo, nem todos podem receber essa palavra. Por quê? Porque esta palavra foi encoberta a muitos sentidos, entendimentos de muitos. Foi encoberta. Por quê? Deus quis cobrir. Quem sou eu para julgar? Mas só aqueles a quem foi concedido. Por quê, Senhor? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Agora vamos para um contexto remoto. Nós lemos aqui o texto e o contexto imediato. O contexto remoto está em outro livro. Melhor, no mesmo livro, mas em outro capítulo. No livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 31 e 32. Mateus, capítulo 5, fala do Sermão do Monte. Vamos voltar no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 2, verso 3. No finalzinho do verso 3, se não me falha a memória, o profeta vai dizer assim, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Então, Deus usou Isaías para dizer que de Sião, do Monte Sião, iria sair a lei, a nova lei de Deus. E Jeremias capítulo 31, versículo do 31 ao 34, Deus vai dizer, naqueles dias farei eu um novo concerto, ou seja, uma nova aliança com o meu povo. Não igual a que eu fiz com seus pais quando tirei do Egito. Então ali está falando Deus, em Jeremias 31, 31, da lei de Moisés, né? E agora nós vamos ver Mateus 5, que Jesus Cristo está no Monte Sião. E se eu creio que Jesus Cristo é Deus, então Deus está no Monte Sião, dando a sua lei em carne, para nós. Amém? Então vamos ler o verso de número 31 de Mateus 5, que ele diz assim, tendes, verso 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Agora Deus está lembrando da lei de Moisés. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Agora, no verso 32, Deus vai dar sua lei do Novo Testamento. Tá? Para você que faz parte da Igreja de Cristo. Olha só, eu porém vos digo que qualquer que... Peraí, quando ele começa a dizer o versículo 32 de novo, semelhante ao versículo 9 de Mateus 19, eu porém vos digo... Peraí, Deus está dizendo, eu, Deus, porém vos digo. Então, meus irmãos, se eu creio que Jesus Cristo é Deus, lemos aqui 1 Timóteo 6, 3, 4. Se eu não acreditar nas palavras que saíram da boca de Cristo, em quem eu vou crer? Então aqui está dizendo, eu, Deus, porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, agora ele vai pôr o motivo de novo, a não ser por causa de prostituição, infidelidade, relações sexuais ilícitas ou traição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Vamos agora para a referência? Vamos em Marcos capítulo 10, verso 11. Tá? Vamos para algumas referências para nós poder explanar o que estamos buscando entender. Agora vamos em Marcos 10, 11, que nós vamos ter uma referência para poder explanar. Marcos 10, 11. E
ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Aqui em Marcos 10, a epígrafe do capítulo 10 fala o divórcio. E o fariseu aqui, ó, no verso 2, e aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Pronto. Aqui já vemos que foi uma pergunta diferente, ou seja, Marcos escreveu diferente de Mateus. Mateus falou por qualquer motivo. Nós lemos agora, pode ver aí. E aqui Marcos está falando só repudiar sua mulher. Precisamos também interpretá-la. Agora vamos em Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Em nome de Jesus. Tá? Lucas 16, 18. Que diz assim: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Agora, para nós se aprofundar nisso, vamos em Romanos 7. Romanos 7, tá? Romanos capítulo 7, versículo de número 2 e 3, tá bom? Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo de número 2 e 3, para nós poder se aprofundar nisso e chegar numa conclusão do que Cristo está dizendo em Mateus 19, 9. Ou melhor, Mateus 19 completo, né? Os 12 versículos. Romanos 7, 2, 3. Porque a mulher que está sujeita, prestai-vos atenção, tá? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Está vendo o porquê que não pode se divorciar e casar por qualquer motivo? Está vendo? Cristo está respondendo aos fariseus e Paulo está dando continuidade. Agora vamos em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Vamos explanar a Bíblia sem distorcer. Amém? Falar segundo a palavra e a vontade de Deus. Olha só, 1 Coríntios, versículo 7, capítulo 7, versículo 10 e 11. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. Então o Senhor aqui está no S maiúsculo. Então em Mateus 19, Jesus é o Senhor Deus. Então Paulo está crendo que Jesus Cristo está dizendo na sua forma carnal, ou melhor, o próprio Deus, na sua forma carnal, está dizendo, e não homem. Tá bom? Então aqui está dizendo Paulo: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte do marido. Tá vendo? Mas, aqui o verso 11 diz: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você está vendo? Jesus Cristo colocou para os judeus apenas esse motivo. Jesus Cristo falou para os judeus. Ele respondeu uma pergunta. Os fariseus queriam saber, é lícito que o homem deixe a mulher por qualquer motivo? Apenas um motivo. Deus está dizendo. Foi traído? Amém. Casa com outro. Não foi? Aqui, ó. Não deixe, mas se deixar, por qualquer motivo, fique sem casar.
Porque se você casar, escuta, olha aqui nos meus olhos. Porque essa gravação está sendo gravada e os anjos do Senhor estão anotando no céu, no livro das obras. E você que está me ouvindo nesse momento, queira aceitar ou não, é problema seu, com Deus, não é comigo. E quando for no dia do juízo final, Deus, ele vai requerer tudo, porque Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, todos, ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Tribunal de quem? Desse mesmo que está dizendo aqui, ó, essa palavra. Tá? Então você que não aceita, não posso fazer nada por você. Agora, Paulo está dizendo, se você quer se separar de sua mulher ou do seu marido, sem ser por traição, pode até se separar, mas não case. Sabe por quê? Porque você vai estar no adultério. Porque Jesus, ou melhor, o próprio Deus encarnado, deixou o motivo. Qualquer que repudiar sua mulher, qualquer que divorciar da sua mulher, qualquer que se separar da sua mulher, a não ser por traição e casar com outra, comete adultério. Isso é uma hermenêutica profunda da Sagrada Escritura de Deus. Aqui pegamos o texto, Mateus 19:9, lemos o contexto imediato, Mateus 19, do verso 1 até o verso 8, e do verso 10 até o 12. Usamos o contexto remoto, Mateus capítulo 5, verso 32, 31 e 32. Lemos a epígrafe pretextual dos capítulos, o Sermão do Monte, acerca do divórcio, né? E entramos em algumas referências, tanto Marcos 10, 11, quanto Lucas 16, 18, quanto Romanos 7, 2, 3 e 1 Coríntios 7, 10 e 11. Tá? Eu recomendo para os irmãos que leiam o capítulo 7 de 1 Coríntios completo. Tá? Para que você tenha uma ampla visão e entendimento também do que Jesus Cristo disse aos judeus em nome de Jesus. Tá? Lembrando mais uma vez, meus irmãos, separar por qualquer motivo, uma briguinha, uma raivinha, Deus disse, Jesus disse, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Qualquer motivo, Deus não permite. Traição, Deus permite. Amém? Que Deus vos abençoe. Deixa aqui o seu comentário, se gostou, se não gostou. Aí é entre você e Deus e mais ninguém, tá? Mas eu tenho que apenas ensinar a Bíblia da forma genuína como é, porque lemos em 1 Timóteo 6, 3, 4 que qualquer que ensina outra doutrina e não se contém com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira por conta de questões, né? Que vai trazer inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas. Então, meus irmãos, vamos aprender a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos pedir a Deus discernimento, entendimento pelo seu Espírito Santo, porque esse é a função principal também do Espírito Santo, trazer para o povo que está selado com o Espírito Santo entendimento, discernimento e sabedoria da sua santa palavra. Amém? Então deixa aqui seu comentário, né, no nosso canal, deixa aqui suas dúvidas também, para que nós possamos estar, né, retirando as suas dúvidas. Também ative o nosso sininho, se inscreva no nosso canal para que possa chegar em você notificações de novos conteúdos acerca da palavra de Deus. E você que quiser também que nós esteja abordando algum assunto acerca da palavra de Deus, tá? Seja ele do Antigo ou do Novo Testamento, da Antiga ou da Nova Aliança, do Antigo ou do Novo Concerto, tá?
Fique à vontade, estamos aqui para que, se Deus nos permitir, possamos, pela direção do Santo Espírito, da graça de Deus vivo, trazer para vocês todas as nossas, todas as informações, tá? Pela direção de Deus, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Peço aos irmãos que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, mais uma vez, deixe seu comentário, tá? Dá o seu like aí se gostou, se não gostou, né? Fiquem à vontade e que Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?